Ah, só mais um pouquinho. O tio não se jogou pra morrer aqui, né? Ah, droga, droga, droga. Não dá mais tempo. Precisa ser agora. E é por isso que, seguindo a ordem cronológica, eu vou falar do jogo que antes nunca joguei, Sonic Eraser, o clássico e esquecido. Poxa! Analisa esse. Mas esse é o CD, ninguém gosta do CD, né? Por mim, só pinball. Tá bom, tá bom. Eu vou jogar esse antes, né? Obrigado. Sai! Mas que porra! Hey guys, eu bugou o controle. E adivinha quantos dias eu tô sem mudar completamente de opinião, rejogar um jogo que antes só havia jogado quando era criança? Exatamente, um novo recorde! Pra alguém que vive falando de Sonic ao ponto de ser quase impossível que todos os meus vídeos tenham alguma menção ao personagem, eu meio que carrego algumas opiniões fortes quanto a certos jogos da franquia. Seja por achar que Sonic 2 não é tanta coisa assim, que Shadow the Hedgehog é melhor que Sonic Heroes, e outras coisas que, se eu dissesse em voz alta, o canal acabaria aqui mesmo. Talvez até pior. No entanto, existem alguns títulos que eu não joguei já tem um tempinho, cuja revisita seria perfeita para criar um pretexto para não fazer uma review direta de Sonic 3 e ter gente no meu servidor querendo me tirar do poder, como Sonic Spinball, os Sonic Master System e, a estrela de hoje, Sonic CD. Eu meio que tô devendo uma review do mesmo a essa altura, já que já faz algum tempo desde minhas análises de Sonic 1 e 2, os jogos que moldaram a jogabilidade e pavimentaram a estrada que eu deveria seguir por mais alguns anos, né? Então vamos começar logo com isso antes que eu me esqueça de novo e acabe falando de algum outro jogo obscuro pela terceira vez. O jogo com um dos títulos mais simples que você poderia imaginar lançou em 93 para o Idol no Mega Drive, Sega CD, porque aparentemente a Sega tinha pego a febre da 7ª geração de ficar lançando acessórios aleatórios para o console original e chamar de alguma coisa nova. Ele, apesar de ter sido desenvolvido em período similar a Sonic 2 devido à separação dos estúdios de desenvolvimento, assim explicado na minha review da sequência, carrega boa parte do código do primeiro jogo da franquia, visto que primeiras ideias para tal era apenas ser um port com mais conteúdo e qualidade do primeiro título, servindo tão somente para mostrar a potência do novo, entre muitas aspas, console da empresa. Enquanto Sonic 2 focou na velocidade que o original apresentava, trazendo zonas muito mais frenéticas e longas, Sonic CD decidiu expandir o aspecto da exploração que ele trazia, criando fases maiores verticalmente, cheias de caminhos alternativos e diferentes formas de se progredir, que já ia praticamente contra o que mais da metade dos fãs de antes e de agora querem, mas mais importante, e a única opinião que importa aqui, ia totalmente contra o pensamento do Wii do criança, que só tinha jogado uns 3 Sonics até então, claramente mais do que o fã médio da franquia. Eu simplesmente detestava esse jogo quando era criança, mal podia ver ele na coleção do PS2 que eu já jogava pela janela por não gostar de nada que vinha depois da primeira fase. Eu tinha 10 anos na época, afinal, eu jogava coisas sérias, coisas iradas, coisas que fariam você pensar que eu realmente era minimamente maneiro. E o que tinha de Sonic pra encher isso era, também na coleção do PS2... Impressionado, né? Mas isso não importa mais, faz quase uma década desde que tudo isso aconteceu. E como eu criei a meta de fazer uma virada como a Nintendo que tava quase sumindo em 2014, tá na hora de dar uma nova chance pro jogo que eu nunca antes passei mais de 10 minutos jogando, além de ouvir a trilha sonora. Dessa vez com versão pra celulares, porque os ports de Christian Whitehead são os melhores, e porque eu não tenho mais um Sega CD perambulando pela minha casa. Eu ainda sinto saudades dele. Vamos ver se a minha versão criança tava certa quanto a esse jogo e sua qualidade... Por algum motivo ele quer saber a minha idade, então eu, como um elemento responsável de 19 anos, vou ser um mentiroso e por uma idade da qual eles não podem cobrar anúncios sem isso parecer minimamente imoral. Curiosidade drástica número 1. A sprite da tela de título desse jogo foi baseada numa escultura do personagem feita por Takuma Makino, a fim de demonstrar a superioridade do hardware do Sega CD, com sprites mais tridimensionais. Adivinha o que aconteceu um ano depois sem o Sega CD? Curiosidade drástica número 2. Esse jogo tem duas trilhas sonoras, uma japonesa e outra americana. A japonesa trazendo vibes mais felizes e surreais, e a americana trazendo um aspecto mais sci-fi. A americana foi criada posteriormente, fazendo o lançamento do jogo no ISEO a ser adiado em 2 meses em correlação à versão do Japão, substituindo boa parte das trilhas sonoras das fases You Can Do Anything, o tema japonês do jogo, que já se fazia presente na versão 8-bit Sonic 2, e Cosmic Eternity Believe in Yourself, com músicas distintas e o tema vocal Sonic Boom, que também é um banger.
Começando na zona Palm Tree Panic, somos abençoados com a qualidade de áudio que o jogo oferece por estar em, maior qualidade, com gráficos que se aproveitam bastante da potência extra do Sega CD, exibindo cores mais vivas e um art style encantador, alguns dizendo que esse é o modo ideal de apresentar o mundo do Sonic. A gameplay é quase idêntica ao que você encontra em Sonic 1 e 2, com sprites e paletas do Sonic de Sonic 1, o Spin Dash de Sonic 2 e o mais novo momento Super Peel Out. Ele é um Spin Dash mais frágil, apesar de um tiquito mais rápido, mas ainda é meio inútil. Avançando um pouco, já vemos a principal mecânica que esse jogo vai apresentar a nós: viagem no tempo, nos permitindo ir para o passado ou futuro das fases que estivemos, a fim de destruir as cápsulas transportadoras de robôs e impedir que o Little Planet se transforme em ruínas sem nenhum tipo de forma de vida orgânica. Eu só coletava sabonete no jogo anterior, como é que tudo escalou tão rápido? Pois é, a animaçãozinha inicial mostra parte de uma história que esse jogo carrega. O ponto principal sendo que o Eggman prendeu um freaking planeta e está usando as pedras do tempo para enviar os seus robôs ao passado e acabar com todas as formas de vida. Permitindo assim que ele crie sua fortaleza maligna, Eggman Land, ou o nome que ele queria escolher, fazendo com que Sonic tenha de intervir. Se você esperar o level design meio duvidoso e manter uma certa velocidade por um período, depois de passar por uma das placas, você consegue viajar no tempo para o período determinado pelas mesmas, onde terá de explorá-los, encontrar e destruir as cápsulas para criar um futuro bom em todas as zonas do jogo. As cápsulas podem ser vistas em qualquer tempo, mas só podem ser destruídas no passado, o que torna viajar para o futuro meio inútil, já que o terceiro ato de todas as zonas vai te mostrar no futuro de qualquer forma. Além de visual diferente, cada período do tempo tem a sua própria música, retratando com perfeição o estilo artístico das zonas e mostrando as consequências de suas ações, ou melhor, a falta delas. Mas chega de falar das fases, a gente está aqui para jogar de modo genuíno, e minhas primeiras impressões depois de quase 10 anos são... bom... isso é definitivamente um jogo clássico. Não é feio, não é chato e parece carregar as heranças de level design dos jogos anteriores. Ele só... parece ser mais do mesmo por agora, apesar de mais bonito. A única coisa importante que eu acho dizer é que você não deve morrer na versão de celular. E caso faça... o capitalismo! Pois é, o jogo nos celulares te faz começar com uma vida, e ao invés de te levar direto para a tela de Game Over caso você morra, ele te mostra um pop-up pedindo para ver o anúncio aleatório para continuar, o que significa que a SEGA não tem medo de cobrar dinheiro até de alguém de 1 ano de idade. Oh well, deixa eu só resolver esses problemas técnicos com uma vinheta bacana e eu volto já já. Olha só, achei meu Sega CD, aparentemente ele estava escondido na Europa, não me pergunte por quê. Mas enfim, Palm Tree Panic é uma das melhores fases iniciais de todos os jogos clássicos, com level design irado, visual intocável e músicas tão boas que me fazem parecer estar no céu, tanto na versão americana quanto na japonesa. Até o tema do futuro ruim é um banger. Mas nada supera a calmaria do tema do passado. E toda a felicidade do tema do futuro bom, parece ter que eu ganhei nas Olimpíadas. O chefe da zona, no entanto, é o mais patético da franquia, pra falar a verdade, principalmente na versão americana, onde ele é apresentado com o tema do chefe mais estranhamente horripilante da franquia. O que eles estão pensando? Tudo que eu fiz foi apertar A. Que o Legion Chaos é a próxima zona, essa obrigatoriamente nos apresentando alguns dos mais icônicos personagens da franquia, Metal Sonic e Amy Rose. Você pode até ver a Amy Rose na Palm Tree Panic se não for passado, mas como eu sempre sei o que tô fazendo, eu passei por lá quando ela nem sequer era nascida. Metal Sonic, que está presente na capa do jogo original, no ícone do jogo na Play Store e em praticamente qualquer coisa que mencione Sonic CD, é o cara que rapta mesmo quase que sem nenhum motivo. E eu digo isso porque, mesmo que o Sonic não visse isso acontecer, ele provavelmente a salvaria de qualquer forma. O Legion Chaos, pra resumir, é uma super Spring Yard, com lançadores, caminhos diferentes, molas e bumpers pra todos os lados, e sua quantidade diária de bosta. Apesar de amar a fase do seu visual, eu acho que ela é minha menos favorita de todo o jogo. Ela é super confusa se você não sabe o que tá fazendo. Se você quiser manter os anéis que tem para conseguir acessar o Special Stage do jogo, eu vou falar sobre ele logo logo, meu caro, boa sorte, você vai precisar. Tá bom que eu não tô na minha melhor forma pros jogos clássicos, eu joguei o Superstars tem uns meses e não me atrevi a zerar a história da Trip, mas caramba, que fase estranha. Ela é repleta de coisas que deveriam te fazer sentir rápido os carambas, mas nada adianta se logo no final do caminho tem um inimigo aleatório, uma mola pra direção oposta, 1 milhão de bumpers bloqueando meu caminho e inimigos chatos pra caramba. Eu passei mais de 20 minutos só nessa zona procurando uma cápsula transportadora, porque pensava que ela estaria escondida em um canto obscuro, por cima de um monte de plataformas, eu queria que acessar um score exato no pinball, para descobrir que ela tava paradinha perto do início da fase. Uau. O chefe dessa zona consome mais tempo do que eu gostaria de admitir. A verdade é que pinball é meu prazer como culpa. Eu acredito que consiga tirar proveito de qualquer sessão ou minigame de pinball presente em qualquer franquia, principalmente do Sonic, que é praticamente uma bola de pinball com pernas, por mais repugnantes que sejam. O que talvez seja o caso desse chefe, porque... aliás, sou só eu, o tema do passado da zona parece uma música de Tomada Life.
foi uma boa primeira impressão até agora, eu tenho de admitir. Mas tudo muda com a próxima zona. Tidal Tempest é a próxima. Apesar de ter uma música que levou meus ouvidos pra outra dimensão, me estressou pra um caramba, por causa de uma mola amarela confusa. Eu fiquei 2 minutos e meio tentando ir pro lado errado da mesma seção que claramente só era acessível do outro lado, até eu conseguir quebrar a cara totalmente. Foi nessa fase, inclusive, que eu comecei a perceber que todos os nomes das zonas do jogo são literalmente aliterações, repetindo a primeira letra de cada palavra do nome, como Palm Tree Panic, Collision Chaos e Stardust Speedway. Desculpa se você descobriu assim. No geral, ela é uma zona até que bem divertida, mesmo sendo a temida zona aquática da vez. Com um visual de tirar o fôlego, level design extremamente pouco punitivo pro tipo de fase que ela é, com foco mais calmo na exploração. E, por se tratar de uma Level Zone 2, a sensação de achar a cápsula sem querer é muito mais gratificante, principalmente quando é feito em um tempo relativamente curto. Retirando algumas pequenas reclamações, como os inimigos, é uma ótima fase aquática, se pá melhor que nas zonas até agora, pelo menos até chegar ao Sonic 3. O chefe dela, no entanto, é quase igual ao, entre várias aspas novamente, chefe da Labyrinth Zone de Sonic 1, que só foge de você até o final da fase. Aqui ele também foge de você no começo, como os atalhos abrindo caso você dê hits mais cedo. Só que depois da fuga, ele parece ter se arrependido, pois agora temos uma batalha submersa de verdade, que é relativamente fácil se você souber desviar dos projéteis. Arts Quadrant é a seguinte, e eu vou poupar os comentários quanto à beleza dessa aqui. Ela tem um level design mais bagunçado e apertado, já que todo pedaço de chão é parte de algo maior ou te leva para a direção X para chegar em 3 caminhos diferentes. Ela tem algumas seções com molas, partes dentro e fora de um lugar cheio de joias, e esteiras de velocidade que te levam para cima se você girar a alavanca, e foi a zona que eu menos tive problemas para achar as cápsulas transportadoras. O que é meio que engraçado, porque eu não tava procurando por ela direito. A música é sensacional, que também tá praticamente virando regra para toda e qualquer zona desse jogo. E apesar de alguns bugzinhos na colisão e o encontro desejado com os inimigos, ela é bem boazinha. O chefe da mesma, todavia, torna difícil de acreditar que o maluco do Eggman tem 300 de QI, já que o bicho esqueceu que fricção existe e ela pode te machucar. Foi na Wacky Workbench que as coisas começaram a se levar a sério, com um aspecto mais industrial, máquinas para todos os lados, plataformas, eletricidade e pisos que te dão uma passagem só de ida pro céu. Literalmente. Além de se enfiar em canos grossos e se agarrar para não levar choque, a zona traz plataformas mais interativas, como essa onde você tem que ir pulando para cada lado para fazê-la subir, essas correntes circulares onde você tem que apontar para onde vai, lançadores e esses blocos que sobem a tocar no chão, assim como nós. Essa última, inclusive, sendo uma das melhores maneiras de brincar com energia cinética da era clássica, apertando-a na hora certa e indo para as mais distantes alturas, quase melhor do que rolar sem rumo na Collision Chaos. Foi no primeiro ato dessa zona que eu peguei a 7ª e última pedra do tempo, que ao invés de dar uma nova forma pro Sonic ou coisa do tipo, tão somente destrói as cápsulas e desbloqueia o final bom em todas as zonas, não dando mais a necessidade de viajar pro passado e quebrá-las você mesmo. Mas eu continuei viajando porque eu adoro as músicas do passado. Elas também matam quase todos os inimigos das zonas, o que, apesar de tornar o jogo menos inconveniente, mesmo que me faz sentir um pouco sozinho nas fases. O chefe dessa fase é um dos mais divertidos, aliás, fazendo pular em blocos específicos para ser levado até os céus e atacar o Eggman na hora certa. Stardust Speedway é, talvez, a fase mais lembrada de todo o jogo, com trechos frenéticos, cheios de velocidade, um visual impecável, música perfeita e tudo, eu repito, tudo que torna uma fase de Sonic, bom, uma fase de Sonic de verdade. É brilhante, é interessante, é frenética, tem uma ótima estética, o level design é incrível, apesar de alguns momentos Sonic Bugs tem. E essa fase é praticamente perfeita, não tenho nem o que descrever. E claro, a parte mais memorável de toda a zona, o chefe da mesma. Dessa vez um esforço conjunto de Eggman e Metal Sonic, que ao invés de lutar contra nós em uma batalha épica de verdadeiro versus falso, somos desafiados para uma corrida, com Eggman nos seguindo com um laser mortal. Ele até que tem algumas investidas e a pista é um tantinho dificultosa, mas o jeito que ele perde é tão engraçado e patético que eu não consigo não pensar que ele foi um conceito desperdiçado dessa forma. Digo, a corrida é legal, mas o maluco tá literalmente tudo quanto é canto em todo tipo de produto relacionado ao jogo. Então eu pensei que ele seria mais difícil? Eu sei lá, eu só acho que ele merecia uma luta melhor, apesar de ter ganhado por muito pouco, mas isso não vem ao caso. Pelo menos a corrida contra ele tem uma vibe boa o suficiente pra, mesmo que você tenha o futuro bom desbloqueado, a corrida comece com a música do futuro ruim, mostrando que Metal Sonic tem sim um tema e ele é muito irado. Depois da batalha, salvamos a Amy e ela some, e somos levados para a última e talvez a mais imponente fase do jogo. Metallic Madness. A última fase do jogo é, provavelmente, a base mais estranha e cheia de diferentes mecânicas do Eggman, com bolas gigantes que são lançadas por plataformas, máquinas que são basicamente plataformas que andam, serras, lasers e freaking raios encolhedores, transformando um Sonic pequenino, que coisa fofa. Tal versão do mesmo, além de muito fofa, nos permite passar por caminhos pequenos que nunca seriam possíveis de se cruzar normalmente, mas a parte mais bacana do mesmo é que ela não tem nenhum sprite pós-mola, mostrando que ele é exatamente como eu, imperturbável, mesmo com o mundo em grande caos.
isso não me faz perdoar o level desanimatador. Eu ou fui enganado, ou acabei morrendo de uma forma besta mais vezes do que pessoalmente gostaria de admitir. O que me fez perceber que essa fase não é só um teste de habilidade maluco que prova se você é realmente bom no jogo ou não, como também é uma maluquice de fácil uma vez que você pega manha do negócio. Demorei quase 5 minutos pra passar do primeiro ato na primeira vez, acabei dando game over e passei no primeiro ato de novo em 59 segundos. Esse tipo de coisa que eu mais amo em jogos do Sonic, pra falar a verdade. Os jogos não são feitos pra serem jogados uma só vez e olha lá, eles são feitos pra você repetir as fases e ir conseguindo que o melhor tempo em cada zona seja ainda melhor a cada nova tentativa, algo que é bem incentivado com o Time Attack. E justamente por ter um modo dedicado a isso e mais de 2 formas de chegar ao final da fase, que eu acredito que o CD seja o mais satisfatório de conseguir tempos menores em toda a série clássica. Digo, olha o tanto que eu sofri nessa jossa, é mais do que justo que eu pule de alegria por conseguir sequer chegar ao final da mesma em menos tempo. De resto, a zona é basicamente uma Super Scary Brain, o que eu sinceramente pensei que seria o papel da Wacky Workbench, que visitamos mais cedo. Então, se formos contar essa, Metallic Madness é o filho perdido da Escape Brain com a Metropolis Zone de Sonic 2, o que me torna legalmente autorizado a... Mas que diabos foi aqui? Ah, qual é? O último ato dela tem uma música abençoada, junto de alguns pedaços que eu adoraria que tivessem sido mais utilizados dos anteriores. O chefe da mesma tem uma música bem mais ameaçadora, embora a batalha seja bem tranquilinha. Depois de derrotado, MC joga na gente e uma cutscene começa, muito bem animada por sinal, tanto a verdadeira quanto a parcialmente traçada em pixel art, e vocês sabem que eu amo isso. Amy é salva, Little Planet é libertado e solta poeirinhas brilhantes em formato de Sonic. Sonic desloca os braços, você tá bem, menino? E o jogo... Pera, o jogo acaba? Esse foi o chefe final? Não foi, sei lá, uma batalha extra épica contra o Metal Sonic meio detonado à la Sonic 2 ou algo assim? O jogo só... já acabou? Eu não vou mentir, esse final me decepcionou um pouquinho, vai. Eu realmente esperava algum tipo de chefe de 2 atos, ou um build-up melhor pro chefe final do jogo, tal qual Sonic 1 fez tendo uma zona final, Sonic 2 fez com uma caçada no céu, invasão na Fortaleza Voadora e luta no Ovo da Morte, e até Sonic 2 8-bits fez, com a verdadeira fase final só desbloqueada caso você consiga as 6 esmeraldas. Sério... eu realmente fiquei chocado. Não me entenda mal, eu amei as sequências animadas e praticamente toda a minha jornada até aqui. Mas eu realmente queria ver algo como, sei lá, Sonic Advance 3 fez, onde o Gamer, o robô da vez, luta com você um tiquinho, coletando seus dados antes de você lutar contra o chefe da zona de verdade e virando o verdadeiro chefe final do jogo. E olha que esse é o final bom, depois de eu pegar todas as pedras do tempo, porque no final ruim, quase tudo acontece da mesma forma. Até o Sonic matar o Eggman com uma pedra, só que não. E o Little Planet voltou a ser preso pelo Eggman, que ficou com as pedras do tempo e as usou para o fazer. Ou seja, a única coisa que as pedras do tempo fazem é te frustrar menos e trazer o final bom, o que parecem motivos pequenos para entrar nessa fase especiais para começo de conversa. Mas se for para ser bem honesto, você tem que ir lá imediatamente. Esses Special Stages são mágicos. Tudo que você precisa fazer é controlar esse bicho que corre automaticamente e o fazer destruir todos os discos voadores presentes na arena, perdendo tempo caso pise na água, esse podendo ser recuperado caso destrua um OVNI azul bem forte. Sério, gente, eu praticamente jogo Sonic desde que eu me entendo por elemento, e acho que esse é o meu Special Stage favorito. Depois do Mania, ele é simplesmente muito bom. Eu até achei estranho o pessoal falando que acha os controles dele péssimos ou que o Sonic demora muito pra virar e tipo, tudo bem reclamar disso, ok? Mas é difícil concordar quando você não sente esse problema, sabe? Eu controlei usando o terreno ao meu favor, como a grama que te deixa mais lento ou as paredes que te ricocheteiam. Combine isso com o fato de serem acessados tal qual o Sonic 1 e você tem um Special Stage mais divertido de se explorar. Ainda mais com essas paisagens incríveis à sua espreita. Se não quiser, tudo bem, mesmo que você perca a diversão, não é como se mudasse muita coisa no jogo, né? A 7ª pedra nunca antes foi tão requisitada. Cara, poucos foram os jogos, pelo menos de Sonic, que me fizeram querer que eles fossem mais longos ou que eu pelo menos não tivesse nenhum problema com, sabe? Sonic 1 é, como já disse antes, competentemente bom, e Sonic 2 é uma linda evolução do primeiro, focando bastante na velocidade do ouriço, mas o CD, cara... o CD pra mim é tipo um pedaço de bolo de leite, você vai sentindo o gosto de pouco em pouco e quando chega no melhor estágio do sabor, só sobram os farelos da embalagem. Não é um problema pra mim. Escuta, eu entendo perfeitamente você não gostar desse jogo. Ele pode ser um tanto frustrante, você pode se entediar procurando pela cápsula de transporte. Caramba, você pode até não dar a mínima pra viagem no tempo e só zerar o jogo quanto antes, beleza. Ele não é o jogo pra quem quer velocidade pura ou um jogo de pinball do Sonic de verdade, e tá tudo bem. Ele é um Sonic 1 mais polido, requintado e, arrisco dizer, uma sequência um tantinho mais próxima da visão da SEGA do Japão pro futuro de Sonic. O que faz até sentido, considerando que o Super Peel-Out e Viagem no Tempo eram conceitos pro Sonic 2 americano, estão até presentes no código do jogo base. Na real, se eu pudesse rotular esse jogo da maneira mais compreensível possível, eu diria que ele é o The Lost Levels da franquia Sonic, enquanto Sonic 2 é o Mario Bros 2, só que sem ser basicamente uma arquivo de outro jogo. Eu sei que parece loucura, mas é o melhor jeito que eu consegui pensar pra explicar esse jogo. Ah, e mais uma coisa. Se eu tivesse que resumir minha experiência com Sonic 2 em uma só frase, eu acho que diria que o jogo é minha sequência favorita de Sonic 1. Eu retifico esse depoimento da minha história, dando esse título pra Sonic CD com base em eventos recentes. Eu quero nem saber. Esse jogo é precioso demais pra mim. É o meu mais novo xodó, e eu vou tentar defendê-lo com todas as minhas forças.
Ou até eu me esquecer daqui a algumas semanas e ter que ver essa review de novo pra lembrar da minha opinião. Eu me arrependo de não ter dado o devido prestígio quando era criança? Sim, mas eu meio que agradeço não ter jogado de verdade naquela época, já que não era o tipo de jogo que eu procurava. Digo, eu desperdicei a chance de jogar Metal Gear Solid 2 pra jogar Marvel Super Hero Squad nos cabelos porque eu gostava do Homem-Aranha. Eu não me arrependo de nada. Ter crescido e aberto mais a mente pra todo tipo de gênero de jogo, me tornando eclético, eu diria, foi o que me fez apreciar esse jogo no tempo certo e do jeito que ele merece. E, sinceramente, eu acho que eu não mudaria nada. E agora que eu concluí aí em jogos realmente importantes antes Sonic 3, eu acho que o próximo título a ser analisado é outro que eu não dei muita trela quando eu era menor, mas que pode acabar sendo bom caso eu enxergue ele com os olhos certos antes de partir para as grandes armas. Waku Waku Sonic Patrol. Ah, qual é? Eu nem joguei ele de verdade, poxa. Ah, eu sabia que ia funcionar. Bom, já tô aqui mesmo, né?